Cientistas de todo o mundo estão a investigar três novas variantes do novo coronavírus, consideradas mais contagiosas do que o vírus original que começou a circular no início do ano 2020 e fim do ano de 2019. A primeira nova variante foi identificada pela equipa de cientistas deste laboratório da Universidade de Medicina Nelson Mandela, localizado em Durban, na África do Sul. Túlio de Oliveira, diretor do laboratório, compartilhou a descoberta com a comunidade científica mundial e com as autoridades britânicas, o que permitiu a identificação de outras novas variantes que circulam atualmente no Reino Unido e no Brasil. É nosso convidado o diretor do referido laboratório, Dr. Túlio de Oliveira, que em novembro de 2020 detectou a nova variante, agora denominada 501Y.V2, que já circula também em outros países africanos. Dr. Túlio, bem-vindo à Euronews. De que forma é que esta nova variante alterou o comportamento das infecções na África do Sul? Então, quando apareceu essa cepa, ela começou a dominar todas as infecções. Então, praticamente 90 a 95% agora dos genomas que a gente sequencia todo mês é dessa cepa única, o que é completamente diferente do que a gente viu pelo ano inteiro, a gente tinha 20 ou 30 cepas, alguma delas circulando numa prevalência máxima de 10%. Então, a gente conseguiu ver essa linhagem dominando a infecção da África do Sul e causando uma taxa de infecção muito mais alta. A África, apesar de registrar um aumento significativo de casos positivos da Covid-19 nas últimas semanas, ainda é o continente menos afetado. Houve algumas especulações no início da pandemia de que as características do continente africano, como o clima, poderiam influenciar no número reduzido de contaminações. Qual é a sua opinião em relação a esta teoria? Para começar, até algum mês atrás tinha essa associação, se está um clima quente, a gente não tem uma taxa de infecção muito alta. E o que a gente viu que não é verdade. O que a gente viu na África do Sul, a segunda onda, ela veio de surpresa e ela começou com o nosso verão, tá? Então, isso é algum dos mitos que perdeu essa parte de coronavírus, que ele só circula no inverno e por isso que a África não foi muito afetada. No momento, não só a África do Sul, mas vários países vizinhos, como Moçambique, e a Zimbábue, e a Zâmbia, Malawi, e eles também estão tendo uma segunda onda muito maior, tá? Então não está associado com o clima. Qual é que são as ideias principais, como se desenvolve essas cepas, essas variantes? Primeiro, só se consegue detectar as variantes países que investiram em fazer a parte de genômica, porque se tu não sequenciar o genoma do vírus, tu não vai achar eles. Então, muitos dos países que não se detectaram essas variantes é porque eles não foram olhar na parte do genoma. Então, tanto a África do Sul como a Inglaterra investiu muito nessa rede genômica muito cedo. Qual é que o que transmissíveis? Ou são indivíduos que têm um sistema imunológico não muito baixo. Então, o que significa quando o vírus infecta, eles não têm o sistema imunológico para completamente matar o vírus e ele começa a desenvolver mutações, depois se transferir para a população. Então, isso que a gente associou tanto na Inglaterra como na África do Sul, que provavelmente alguns indivíduos com sistema imunológico comprometido, como, por exemplo, pacientes que estão em terapia de câncer por muito tempo e o sistema imunológico está baixo. Agora, a segunda, o que está crescendo muito na parte científica é que são lugares também que teve uma taxa de infecção muito alta de primeira onda. Por exemplo, na África do Sul, essa variante ela apareceu na Nelson Mandela Bay, foi a região que foi mais afetada pela primeira onda. Na Inglaterra, uma variante diferente, mas com a mesma mutação, apareceu em Londres, que foi a região mais afetada pela primeira onda da Inglaterra. E recentemente vocês viram no Brasil que apareceu também outra variante independente, com mutações similares, em Manaus, na Amazônia, que também foi a região que foi mais afetada pela primeira onda. E tanto Manaus, na Amazônia, como na África do Sul, a gente conseguiu tirar esse mito de que lugar quente
e no verão não tenha cepa. Então, o que a gente espera é que indivíduos que são que têm problemas de sistema imunológico ou regiões que teve muita infecção, então muita gente tem anticorpos que já estão baixando, então quando a nova cepa vem, ele não consegue matar a cepa, então ela começa a se adaptar para melhor transmissão. O que é que poderá estar na origem do surgimento desta nova variante? Ou são indivíduos que têm um sistema imunológico não muito baixo. Então, o que significa quando o vírus infecta, eles não têm o sistema imunológico para completamente matar o vírus e ele começa a desenvolver mutações depois se transferir para a população. Então, isso que a gente associou tanto na Inglaterra como na África do Sul, que provavelmente alguns indivíduos com sistema imunológico comprometido, como, por exemplo, pacientes que estão em terapia de câncer por muito tempo e o sistema imunológico está baixo. Agora, a segunda, o que está crescendo muito na parte científica é que são lugares também que teve uma taxa de infecção muito alta de primeira onda. Por exemplo, na África do Sul, essa variante ela apareceu na Nelson Mandela Bay, foi a região que foi mais afetada pela primeira onda. Na Inglaterra, uma variante diferente, mas com a mesma mutação, apareceu em Londres, que foi a região mais afetada pela primeira onda da Inglaterra. E recentemente vocês viram no Brasil que apareceu também outra variante independente, com mutações similares, em Manaus, na Amazônia, que também foi a região que foi mais afetada pela primeira onda. E tanto Manaus, na Amazônia, como na África do Sul, a gente conseguiu tirar esse mito de que lugar quente e no verão não tenha cepa. Então, o que a gente espera é que indivíduos que são que têm problemas de sistema imunológico ou regiões que teve muita infecção, então muita gente tem anticorpos que já estão baixando, então quando a nova cepa vem, ele não consegue matar a cepa, então ela começa a se adaptar para melhor transmissão. Túlio, surgiram algumas informações que dão conta de que os testes não identificam contaminações por esta nova variante. É possível que isto aconteça e que explicação científica pode haver? Não é possível que isso aconteça. Ele tem 3 regiões distintas que ele faz. E nós já sequenciamos quase 1000 genomas dessa cepa e todas elas, as 3 regiões distintas, têm sinal do teste. Nós não perdemos nenhuma das 3. Se perdesse uma, ainda teria as outras 2. Segundo os testes rápidos de antígenos, eles acessam uma região diferente do vírus, não a região que está associada com a proteína. Terceiro, na África do Sul, o que a gente viu foi exatamente o contrário. Nós vimos um número de casos detectados muito maiores na segunda onda, e não só isso, mas com uma taxa de positividade do teste mais alta, a 30% a 40%. Então, a gente tem certeza que a maioria dos testes, ou todos os testes que são usados para detectar essa variante na África do Sul, eles têm sinal positivo. Recentemente foi levantada a possibilidade de que a nova variante do novo coronavírus que circula no Reino Unido teria tido origem na África do Sul. Cientificamente ficou comprovado que não é verdade, são cepas completamente diferentes. Qual é a explicação para o surgimento de cepas diferentes em regiões do mundo diferentes, mas com o mesmo comportamento, nomeadamente este ritmo de contaminação mais elevado? Então, essas variantes, elas estão distintas, elas vieram de cada país independentemente, mas elas têm algumas similaridades. A primeira, as 3 variantes, ela tem a mutação na posição 501Y, o que a parte da comunidade está chamando elas 501YV1, a da Inglaterra, V2, a da África do Sul, e V3, a do Brasil. Segundo, a do Brasil e da África do Sul, ela também tem outra mutação muito importante, que é na posição 484, que é um K. E essa está associado a provavelmente menos efeito de anticorpos para selecionar, para matar essa variante dentro do grupo, dentro do corpo do indivíduo, o que provavelmente isso aí
tem mais relação a potencialmente mais reinfecção, mas como eu falei, ainda tem que ser estudado para ter uma parte conclusiva, e potencialmente também tem uma relação com a vacina, mas no momento nós acreditamos que as vacinas elas são muito potentes e que não vai ter efeito nessas variantes. Mas é uma parte que é muito importante ficar seguindo. Arrancou o plano de vacinação um pouco por todo o mundo. Em África, alguns países começaram poucos, começaram a vacinar. A África do Sul vai começar dentro de algumas semanas. Angola também vai arrancar com o Plano Nacional de Vacinação em fevereiro. Qual é a expectativa da classe científica, agora que parte da população começou a ser vacinada? Há a expectativa de que haja uma redução no número de contaminações? Primeiramente, o objetivo principal da vacina não é parar a transmissão. O objetivo principal da vacina é fazer que as pessoas não fiquem muito doentes e que venham a morrer. Então, esse é o principal objetivo da vacina. Uma das coisas positivas de identificar essas variantes, se tem alguma coisa positiva, porque a maioria dela é negativa, uma variante que infecta muito mais rápido as pessoas, é que o mundo inteiro realmente começou a olhar e ver que não podemos esquecer os países em desenvolvimento ou países da África, porque se a gente não ajudar a controlar essa pandemia global, a gente sempre tem a chance que novas variantes vão ser desenvolvidas e reintroduzidas em outros países. Então, o que a gente viu nas últimas semanas, tanto a rede da Organização Mundial da Saúde, mas vários governos da África, e agora finalmente acordando e falando está na hora de começar a parte de vacinação. Uma última questão, doutor. Há algum tratamento ideal para a Covid-19? Quase não existe tratamento para coronavírus. E o melhor tratamento, na verdade, é oxigenar a pessoa, para ela ter, para a taxa de oxigênio não baixar no sangue e os órgãos acabarem morrendo. E se a oxigenação não funcionar, botar exatamente pela via traqueal para fazer a pessoa respirar até que o corpo consiga se livrar do coronavírus. Tem alguns esteroides que funcionam um pouquinho bem, mas na verdade é que não se tem nenhum tratamento eficaz. Infelizmente, desde o começo da pandemia de coronavírus, nós já ouvimos de 10, 20, 30 tratamentos miraculosos e seria ótimo que aparecesse um, mas infelizmente nenhum deles foi provado de ser eficaz. É tudo, Dr. Túlio. Agradecemos este exclusivo para Euronews.